Convido a todos os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, versículo de número 30 e versículo de número 31. Os atos do Espírito Santo no mundo e na história, por intermédio dos crentes e dos apóstolos, capítulo de número 28, versículo de número 30 e versículo de número 31. Está escrito na Santa Palavra do Senhor: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos, baixe sua fronte, falemos com Deus mais um instante. Deus, Tua palavra que é poderosa, Tua palavra que divide o indivisível, Tua palavra que penetra as profundezas do ser humano. Esta palavra acabou de ser lida neste lugar. Eu suplico então, ó Deus, que a Tua palavra, que jamais voltou vazia, cumpra os desígnios que o Senhor mesmo determinou para que ela cumprisse nesta noite. Usa-me, apesar das minhas deficiências e das minhas debilidades. Usa-me por misericórdia do seu povo. Usa-me por graça. E fala conosco, ó Deus. Precisamos Te ouvir. Fala com todos nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O final de um texto tão belo, o final de uma história tão magnífica de Atos dos Apóstolos, poderia muito bem servir de um epitáfio, de uma imagem ou de dizeres escritos numa lápide tumular. Eu enxergo esses 2 últimos versículos de Atos dos Apóstolos como se fosse um epitáfio, como se fosse um elogio fúnebre, como se fosse uma inscrição em monumentos funerários, como se fosse um último dizer desta igreja ou desse deslocamento. E explicarei por que eu entendo dessa forma. Eu entendo desta maneira porque o livro de Atos dos Apóstolos termina de forma esplendorosa, termina de forma corajosa, termina de forma a impulsionar as próximas gerações, e talvez um epitáfio sirva exatamente para isso. Alguns exemplos famosos de epitáfio nos podem vir à mente. Um dos grandes epitáfios está no túmulo de Charles Spurgeon, um pregador batista do século XIX. No túmulo dele está escrito: aqui jaz o corpo de Charles Haddon Spurgeon, aguardando o aparecimento do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um outro epitáfio famoso, mais recente, é o do grande evangelista Billy Graham, falecido em 21 de fevereiro deste ano 2018, e lá no seu túmulo, no fim da sua história, está escrito: pregador do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Talvez o grande epitáfio da história cristã tenha sido escrita ou dita pelo próprio apóstolo Paulo. No livro de segunda carta do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7 e 8, está escrito: combati o bom combate, acabei a carreira,
guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. O epitáfio quer dizer como a pessoa viveu. O epitáfio aponta para como foi a vida desta pessoa antes da morte. E nesse sentido nós podemos pensar que o que faz um bom epitáfio é a maneira com que nós vivemos. O que faz um escrito numa lápide foi toda a história que nós construímos. O tema desta noite, o tema deste Sã Doutrina, o tema deste culto, é um culto que vai tratar da doutrina da missão da igreja, e esta doutrina será tratada como um epitáfio de vida, como um símbolo do que foi e do que é a vida da igreja. Um pensador contemporâneo certa vez disse: por mais que vivamos em uma sociedade de cultura cristã, a resposta de Jesus sobre a vida que vale a pena ser vivida é surpreendente, porque Jesus nos disse que a vida que vale a pena ser vivida, a vida que vale a pena ou que é digna de ser gravada em uma lápide, a vida que realmente vale a pena nós vivermos, é a vida que assumidamente é dedicada ou foi dedicada a outra pessoa. Nesse sentido, nós já podemos então começar a pensar e fazer alguns apontamentos para a nossa própria existência. Se eu e você desejamos no final da vida, no final da nossa história, no final da nossa caminhada, ter uma lápide escrita com quem nós fomos, é necessário então, hoje, aqui e agora, passar a viver uma vida que vale a pena ser vivida. Passar a viver uma vida que vale a pena a ficar na história. Em outras palavras, passar a viver uma vida dedicada ao Senhor Deus, à sua missão e a outras pessoas. Olhe comigo nesse texto que nós lemos. O texto começa a dizer que por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara. Nesses últimos versículos de Atos, o autor Lucas não faz nenhuma referência à morte do apóstolo Paulo, não faz nenhuma referência à soltura do apóstolo Paulo, não faz nenhuma referência aos acontecimentos após esse texto. Lucas simplesmente encerra, mostrando que Paulo, depois de ter chego a Roma, 3 dias depois de estar em Roma, convida os judeus para virem até a sua casa, e quando os judeus estão na sua casa, o apóstolo Paulo prega a eles sobre o reino de Deus. O texto então nos mostra que o apóstolo Paulo, depois de ter desembarcado em Roma, depois de ter chego a Roma, por 2 anos ele permanece em sua casa. O texto não faz uma referência se Paulo recebia judeus ou se Paulo recebia gentios, mas provavelmente por causa da própria profecia do apóstolo Paulo, dita no versículo de número 28, a casa dele nesses 2 anos foi uma casa onde gentios, onde peregrinos, onde escravos, onde judeus, onde todo tipo de pessoa passou a se encontrar com o apóstolo Paulo. Durante esses 2 anos, depois de ter desembarcado em Roma, o apóstolo Paulo recebeu todo tipo de gente na sua casa. Uma pergunta interessante nós deveríamos fazer é: qual é o sentido da minha existência? Qual é o sentido da minha vida? Qual é o sentido que minha vida tem tomado? Me assusta pensar no apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo estava preso em Cesareia, e depois da sua prisão, ele toma uma embarcação. Essa embarcação vai naufragar na ilha de Malta. O apóstolo Paulo tem um lenitivo na ilha de Malta, tem um período de descanso, tem um período de paz,
Mas esse período de paz logo acaba e o apóstolo Paulo é enviado a Roma. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo faz em Roma é chamar os judeus para virem até a sua casa. O apóstolo Paulo coloca um alvo na sua residência. O apóstolo Paulo marca a sua casa como a casa daquele homem que havia perturbado os judeus pelo mundo antigo. O sentido da vida de Paulo era proclamar o evangelho a judeus e a gentios, mesmo que isso custasse e colocasse a sua vida em risco. Qual é o sentido da minha vida? Qual é o sentido da sua vida? Qual é o sentido da nossa vida? Provavelmente eu e você, se chegássemos em Roma, julgados pelos judeus, jurados de morte pelos judeus, não avisaríamos os judeus que lá estávamos. Provavelmente eu e você nos esconderíamos, provavelmente eu e você não mostraríamos qual é a nossa residência, mas o texto deixa claro que Paulo durante 2 anos continua a missão do evangelho, continua a missão de pregar o evangelho, mesmo correndo o risco de morte. Certo autor disse no passado: a missão da igreja é a única razão de estarmos na terra. Qual é o sentido da nossa vida? Qual é o sentido da nossa existência? Qual é o sentido de estarmos aqui hoje, de vivermos nessa geração, de vivermos nesse tempo que se chama agora, nesse país que se chama Brasil? Deus quer nos ensinar que nós devemos dedicar o tempo que nos resta a esta missão de vida que deve nortear toda a nossa existência. O trabalho de servir a Cristo, o trabalho de continuar a missão da igreja, deve ser o nosso sentido de vida. Lucas mostra que Paulo ficará por 2 anos pregando. Não significa que Paulo morrerá após 2 anos. Acredita-se, a história cristã diz isso, a própria análise das epístolas, que o apóstolo Paulo ainda continuou fazendo missão. Provavelmente ele foi solto depois de algum tempo, provavelmente ele visitou a Macedônia, a Nicópolis, a Troade, provavelmente o apóstolo Paulo conseguiu realizar o seu desígnio, o seu intento, que era ir para a Espanha. Então o apóstolo Paulo não encerra a sua jornada aqui, mas ainda vive mais algum tempo. Se a minha vida deve ser vivida a fim dela fazer sentido, e o sentido da minha vida é estar em missão, eu devo estar em missão pelo tempo que ainda me resta. Eu devo estar em missão pelo tempo que ainda eu tenho. Nós às vezes nos preocupamos muito mais com aquilo que já passou, nós nos preocupamos muito mais com aquilo que eu não pude fazer, e esquecemos de olhar para o já, e esquecemos de olhar para o agora, e esquecemos de olhar para o nosso tempo. Por quanto tempo eu devo continuar em missão? Pelo tempo que me resta. Qual é o sentido da minha vida então? O sentido da minha vida deve servir a outro. Deve servir a outro por quanto tempo? Pelo tempo que me resta. O texto começa nos dizendo que por 2 anos permanece Paulo na sua própria casa que alugara. Nós então podemos perguntar: quais são os recursos necessários para viver uma vida que faz sentido, para viver uma vida em missão, para viver o tempo que me resta servindo ao Senhor Deus e em missão? O texto nos diz que Paulo fica em sua casa e era uma casa alugada. O texto subentende que era uma casa que o apóstolo Paulo estava pagando. Uma tradução antiga diz que o apóstolo Paulo, com os próprios recursos, mantinha o seu aluguel. 2 perguntas nos surgem olhando para esse texto. Como Paulo pagava o seu aluguel se ele estava preso? E como ele utilizou este recurso, mesmo estando preso? Temos 2 hipóteses possíveis para a primeira pergunta. Um autor diz que provavelmente Paulo voltou a fazer tendas,
que provavelmente Paulo voltou a custear a missão com as suas próprias mãos, e isso não era novidade, porque ao chegar na cidade de Corinto, o apóstolo Paulo se une a Áquila e Priscila, e lá ele passa a fazer tendas, ou volta a fazer tendas. Isso já havia acontecido na história do apóstolo Paulo, mas eu não acredito que essa seja a melhor hipótese. Acredito que a melhor hipótese é que a igreja custeava esse aluguel do apóstolo Paulo. Não apenas a igreja de Roma, mas os amigos de Paulo e as demais igrejas que Paulo exercia um nível de influência. Acredito então que esse aluguel era pago com doações. Mas independente se o apóstolo Paulo pagava fazendo tenda ou se o apóstolo Paulo pagava com doações, o que é nítido no texto é que o Senhor Deus está custeando a estadia de Paulo por esses 2 anos em Roma. Deus está custeando a sua missão. Deus está sustentando a sua missão. Deus está sustentando a estadia do apóstolo Paulo para pregar a judeus e gentios, fazendo com que o sentido da vida de Paulo seja uma vida em missão. Pelo tempo que ainda lhe restava, pelo tempo que ainda lhe sobrava, o Senhor o sustentava. É óbvio que o texto não está fazendo nenhuma referência à preocupação de Paulo. Mas uma pergunta que talvez possa ser feita é: qual é a preocupação de Paulo em relação ao sustento? O apóstolo Paulo disse que aprendeu a viver de todas as formas, tendo muito ou tendo pouco. O apóstolo Paulo aprendeu a viver de qualquer maneira, aprendeu a viver encarcerado e aprendeu a viver livre. Então nós entendemos que o custeio da sua casa e do seu aluguel não faziam parte da preocupação ordinária de Paulo. Provavelmente o apóstolo Paulo não tinha nenhuma preocupação quanto ao seu sustento. E aqui nós temos que olhar mais uma vez para as nossas vidas. Eu devo viver uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida em missão. Uma vida em missão pelo tempo que me resta. Uma vida em missão pelo tempo que me resta, sendo sustentado por Deus e na sua forte mão. O Senhor é ainda aquele que nos dá o pão nosso de cada dia. O Senhor é ainda aquele que nos dá o que comer, o que vestir e onde dormir. O Senhor costumeiramente costuma dar as necessidades do seu povo. Preocupar-se como a missão vai andar não é uma preocupação dos crentes, é uma preocupação do Senhor. O Senhor é o responsável por manter o seu povo em missão. O Senhor é o responsável por nos dar o sustento. O Senhor é o responsável por nos dar o pão. O Senhor é o responsável por nos manter vivos e de pé. Quem pagava o aluguel de Paulo? Deus. Como Paulo então utilizava esses recursos? E essa resposta está na continuidade do texto. Versículo 30 diz que durante esses 2 anos o apóstolo Paulo permanece na casa que alugara. E nessa casa ele recebia a todos que o procuravam. Como Paulo utilizou a sua própria casa? Para receber pessoas. Quais pessoas Paulo recebia em sua casa? Todas. Em quais circunstâncias o apóstolo Paulo recebia as pessoas? Bastava que essas pessoas o procurassem. Bastava que essas pessoas quisessem estar com o apóstolo Paulo. Mais uma vez temos que olhar para a nossa vida. Mais uma vez temos que olhar para nós. Se eu estou em missão no mundo, e estar em missão é a única vida que vale a pena ser vivida, e eu estou em missão pelo tempo que me resta, e Deus é que me sustenta, a pergunta é: para que servem então os recursos que eu tenho? Para que servem então os bens materiais que eu tenho? Para que servem essas coisas que Deus tem me dado? Paulo nos dá uma tremenda lição de mordomia cristã. Mordomia é o cuidado e a administração daquilo que pertence a outro. Mordomia não é cuidar das nossas coisas. Mordomia é cuidar das coisas que pertencem a outro, e neste caso, a casa que Paulo está pertence a Deus. O sustento dessa casa pertence a Deus. O próprio apóstolo Paulo disse isso aos Coríntios quando ele perguntou: que tens tu
que não tenha sido recebido. Todas as nossas coisas, de fato, não são nossas, são do Senhor. São dadas a nós provisoriamente, temporariamente, e nós somos responsáveis por isso. Mordomia é o manejo responsável dos recursos do reino de Deus. Mordomia é o manejo responsável das coisas que Deus nos deu. E infelizmente, irmãos queridos, o uso que nós fazemos das nossas posses, o uso que nós fazemos dos nossos recursos, o uso que nós fazemos do nosso tempo, o uso que nós fazemos da nossa família, o uso que nós fazemos da nossa vida, mostra muito sobre quem nós somos. Como eu lido com o dinheiro, como eu lido com o tempo, como eu lido com minha casa, como eu lido com as coisas que eu tenho, mostram quem eu sou. Por quanto tempo o apóstolo Paulo está em missão? Pelo tempo que lhe resta. Como ele usa a sua casa para realizar a missão? A pergunta tem que ser direta. Como você tem usado as coisas que Deus lhe deu? Como você tem usado a casa que você mora? Como você tem usado o carro que você tem? Como você tem usado os recursos que você tem? Esses recursos só existem a fim de que o Senhor Deus propague o Evangelho por intermédio da sua vida. Lembre-se que o nosso tema é a vida que vale a pena ser vivida, é uma vida em missão. E uma vida em missão usa tudo que nós temos para realizar essa missão. O apóstolo Paulo nos mostra que mesmo não sendo proprietário da casa, ele a usa de forma exemplar, fazendo dos seus bens instrumentos da missão de Deus. Pois bem, chegamos no terceiro aspecto do texto. Com qual intenção Paulo recebe tantas pessoas? Versículo de número 31 nos diz: ele recebe tantas pessoas, judeus e gentios, peregrinos, escravos, soldados, homens e mulheres perdidos, homens e mulheres religiosos, homens e mulheres pagãos, recebe-os na sua casa, em todo o tempo, em todos os horários, com tudo que ele tinha, com uma só intenção: de anunciar-lhes ao Senhor Jesus Cristo, a fim de pregar-lhes o reino de Deus, a fim de demonstrar-lhes que havia uma esperança além desta vida e a partir desta vida. Versículo 31 diz que Paulo prega sobre o reino de Deus. Qual a intenção que Paulo recebe as pessoas? Para falar sobre o reino de Deus. O apóstolo Paulo já tinha feito isso no versículo 23, logo depois de ter desembarcado a Roma. O apóstolo Paulo chama os judeus e prega sobre o reino. Esse foi sempre o assunto do apóstolo Paulo. O assunto dele era pregar e falar sobre o reino invisível de Deus, sobre um reino que não era deste mundo, sobre um reino que havia perpassado a vida e a morte e que duraria pelos séculos dos séculos. O reino de Deus é o resultado da missão. A missão é a anunciação do reino de Deus. Paulo recebe tanta gente para lhe falar a respeito do reino, para falar que os poderes desse mundo estão sendo destruídos, para falar que César não é o Senhor, para falar que a política não é quem reina. O reino de Deus não é sobre César, o reino de Deus não é sobre religião, o reino de Deus não é sobre política, o reino de Deus é sobre o rei do reino. E o apóstolo Paulo, no coração do império, anuncia para todas essas pessoas sobre o reino de Deus. Como o apóstolo Paulo faz isso? O versículo 31 diz: com intrepidez. O apóstolo Paulo prega sobre o reino de Deus com uma intrepidez absurda. O apóstolo Paulo prega com autoridade, fala sobre o reino de Deus com unção, fala sobre o reino de Deus com coragem, fala sobre o reino de Deus com entusiasmo, fala sobre o reino de Deus
com eloquência, fala sobre o reino de Deus, crendo no reino e no Rei do reino. Então, irmãos queridos, aqui nós temos no mínimo duas aplicações a ser feitas para a nossa vida. A vida que vale a pena ser vivida é uma vida em missão. Uma vida em missão pelo tempo que me resta. Uma vida em missão com tudo que eu tenho, com os meus bens, com os meus recursos, com os meus talentos. E viver uma vida que vale a pena ser vivida é viver uma vida de proclamação do reino de Deus. Viver uma vida de anunciação do reino do Senhor Deus. Quem dera se nós tivéssemos coragem de falar do reino de Deus com tanta força como nós falamos de política. Quem dera nós tivéssemos coragem de falar do reino de Deus com tanta paixão quanto nós falamos dos nossos times de futebol do coração. Quem dera nós pudéssemos falar do reino de Deus com tanto afeto e com tanto amor como nós falamos da nossa família, como nós falamos dos nossos feitos, das nossas conquistas, do nosso currículo. O apóstolo Paulo deixa claro que a história a ser propagada não eram as suas viagens intrépidas. A história a ser proclamada não era o naufrágio ou as chibatadas que ele havia sofrido. A história a ser proclamada era a história do Rei do Reino. Era a história de que Deus estava vencendo os poderes das trevas e estava nocauteando os poderes desse mundo, colocando o reino dele de forma visível, atingindo os quatro cantos da terra, salvando homens e mulheres de todas as tribos, línguas, povos e raças. Quem dera Deus nos desse a mesma paixão e mesmo entusiasmo que o apóstolo Paulo tinha. Se não bastasse falar do reino, o apóstolo Paulo falava do reino de forma intrépida. Eu não sei, irmãos, mas talvez nos falte uma grande dose de coragem. Uma grande dose de coragem para falar do reino de Deus, para gregos e troianos, para o porteiro do prédio, para o síndico do prédio, para o motorista e para aquele que possui o motorista, para pobres e para ricos, para criminosos e para soldados. Talvez nos falte coragem, e talvez o exemplo do apóstolo Paulo deva nos saltar aos olhos. O apóstolo Paulo estava preso. O apóstolo Paulo tinha um soldado do seu lado, preso por causa da sua mensagem, e mesmo assim ele não cessou de falar com entusiasmo sobre o reino de Deus. Quem dera nós tivéssemos uma coragem para falar do reino de Deus com intrepidez para poderosos deste mundo e para os humildes deste mundo. Mas há um terceiro aspecto no versículo de número 31. O texto diz que o apóstolo Paulo falava sem impedimento algum. Seu discurso era franco, sua voz era clara, seu tom era confiante. Não haviam omissões de verdades, não existiam expressões obscuras, não existia medo das consequências. Sem impedimento significa que apesar da contínua vigilância militar, apesar do medo e do perigo constante que os judeus poderiam infringir na vida do apóstolo Paulo, apesar de sua mão estar presa e suas pernas acorrentadas, a boca do apóstolo Paulo estava livre, seus lábios podiam proclamar. E vale dizer, irmãos queridos, que a arma mais eficaz dos crentes ainda continua sendo a sua proclamação. A arma mais eficaz que os crentes possuem ainda é a anunciação, ainda é a voz, ainda são as palavras. Apesar de acorrentado, o apóstolo Paulo sabia que a palavra de Deus não estava. Apesar de ser um apóstolo em cadeias, o apóstolo Paulo sabia que a palavra voaria nas asas do Espírito e ela atingiria os seus feitos. Paulo, sem nenhum tipo de impedimento, sem o impedimento da prisão,
sem o impedimento dos donativos e da doação, sem o impedimento dos judeus, sem impedimento algum. Olhemos para as nossas vidas. A vida que vale a pena ser vivida é uma vida em missão. A vida que vale a pena ser vivida é a vida que nos resta, e a vida que nos resta deve ser uma vida de proclamação com tudo que nós temos. Proclamação não das nossas histórias, não dos nossos feitos, não das nossas realizações, proclamação do reino de Deus. Proclamação com toda intrepidez e sem impedimento algum. Às vezes nós paramos e pensamos, e até mesmo acabamos dizendo: se eu conhecesse tais coisas, se eu fosse mais jovem, se eu já estivesse aposentado, se eu tivesse feito um curso teológico, se eu tivesse ouvido essas verdades 20 anos antes, se e mais alguns sis. Não existe impedimento para aquele que entende que a única vida que vale a pena ser vivida é uma vida em missão. Não existem impedimentos para aquele que se conscientiza que nós somos fruto da missão e nós somos a continuidade da missão. Preso de doações fora da sua terra e sem impedimento algum. Não são doenças, não são perseguições, não são reveses, não são essas coisas capazes de nos impedir. Aliás, irmãos queridos, alguns dos nossos sofrimentos servem exatamente de combustível para a missão da igreja. Tertuliano já disse há alguns séculos atrás que o sangue dos mártires era a semente ou era o adubo da igreja. Os sofrimentos ainda fazem parte do pacote, o sofrimento ainda faz parte do show, o sofrimento ainda faz parte da missão cristã. O próprio apóstolo Paulo diz que uma parte do sofrimento da igreja do Senhor Jesus, Ele destinou para que a igreja padecesse. Não são os nossos sofrimentos capazes de nos impedir. Talvez seja a nossa convicção a única coisa que nos impeça de realizar a missão. Por fim, o que o apóstolo Paulo ainda faz ao receber tanta gente nesses 2 anos, a doar o pouco que tinha, a repartir a sua escassez, o que faz o apóstolo Paulo receber gregos e gentios de forma intrépida, sem impedimento algum, é que o apóstolo Paulo entendia que ele fazia parte da grande comissão, e a grande comissão do Senhor Jesus é: façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar as coisas que vos tenho ordenado. O apóstolo Paulo tinha claro entendimento que ele deveria anunciar o reino de Deus ensinando sobre a vida do Senhor Jesus. E cada pessoa que entrou naquela casa, cada pessoa que adentrou nas portas da sua residência prisão, cada pessoa que cruzou a vida do apóstolo Paulo, saiu da sua presença ouvindo alguma coisa da história de Cristo. Talvez o seu nascimento, predito no Antigo Testamento, anunciado por anjos, recebido por magos. Talvez o apóstolo Paulo tenha dito da sua infância, a infância de Jesus prodigiosa, ao ponto de Jesus ensinar aos doutores da lei. Talvez o apóstolo Paulo tenha ensinado do primeiro milagre. Talvez o apóstolo Paulo tenha ensinado do chamamento dos discípulos. Talvez o apóstolo Paulo tenha ensinado do ministério de Jesus na Galileia ou do ministério de Jesus na Judeia. Talvez o apóstolo Paulo tenha ensinado sobre a paixão de Cristo e a sua entrega na cruz do Calvário.
Talvez o apóstolo Paulo tenha ensinado uma pequena porção do dia da ressurreição. Talvez o apóstolo Paulo tenha ensinado uma pequena porção daqueles 40 dias. O texto não nos diz quais coisas ele ensinava, mas o texto diz claramente que o ensino era referente à vida do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo pregava o reino com intrepidez, sem impedimento algum, ensinando a vida, a morte, a ressurreição, a assunção aos céus do Senhor Jesus, e certamente fazia parte do seu ensino a volta do Senhor Jesus. O que o apóstolo Paulo fez foi criar uma escola de discipulado em Roma. No coração da cidade eterna, o apóstolo Paulo abriu uma agência missionária. Tenha certeza que a conversa do apóstolo Paulo com os soldados não era a respeito da política, não era a respeito do time de futebol, não era a respeito do tempo. Certamente o apóstolo Paulo não perguntava para aqueles soldados se haveria de chover nessa tarde em Roma ou não. Ao invés disso, a cada soldado que entrou naquela casa, o apóstolo Paulo disse: o reino de Deus é maior do que o reino de César. Ele disse que o Senhor Jesus veio, nasceu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e está pronto para voltar. Cada soldado daquele foi transformado em discípulo. Cada pessoa foi transformado num missionário. Vale dizer que escravos saíram de lá para pregar o evangelho. Vale dizer que de lá Colossenses, Filemão, Efésios e Filipenses foram escritas. Vale dizer que de lá testemunhas e mais testemunhas continuaram pregando o evangelho, indo aos confins do mundo, pregando o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que Jesus o ensinou. Qual é a conclusão que a gente chega? Qual é a vida que vale a pena ser vivida? A vida que vale a pena ser vivida é a vida que dá um bom epitáfio, é a vida que dá uma boa inscrição tumular, é uma vida que mostra na nossa morte como nós vivemos, é uma vida que coloca o nosso tempo, o tempo que nos resta, os nossos recursos, muitos ou poucos, os nossos encontros com pessoas importantes ou com pessoas humildes, coloca a nossa vida em missão no mundo, coloca a nossa vida aliada à missão de Deus no mundo, coloca a nossa vida a serviço de Deus e a serviço dos outros, a fim de nós refletirmos. O personagem histórico de Machado de Assis, chamado Dom Casmurro, teve no seu epitáfio a seguinte frase, com uma letra bem pequena. Lá estava escrito no seu epitáfio: tentou ser, não conseguiu; tentou ter, não possuiu; tentou continuar, não prosseguiu; e nessa vida de expectativas frustradas, tentou até amar, pois bem, não conseguiu, e aqui está. O personagem de Machado de Assis tem no seu epitáfio uma mensagem de fracasso. E trazendo para um exemplo mais moderno e mais contemporâneo, na letra que leva o nome de epitáfio da banda conhecida de todos nós, chamada Titãs, no epitáfio está escrito: devia ter amado mais, devia ter chorado mais, devia ter visto o sol nascer, devia ter arriscado mais e até errado mais, devia ter feito o que eu queria fazer. A vida que vale a pena ser vivida é uma vida digna de um bom epitáfio,
E uma vida digna de um bom epitáfio é uma vida em missão, que coloca o tempo que nos resta a serviço do Senhor Jesus, que coloca os recursos que temos a servir ao Senhor Jesus, que coloca na nossa língua, na nossa boca, uma só mensagem, pregada de forma corajosa, apesar dos impedimentos, ensinando o Senhor Jesus, fazendo do nosso local geográfico uma verdadeira agência missionária. E ao invés de um epitáfio triste como o de Dom Casmurro, ao invés de um epitáfio doloroso como da canção Epitáfio de Titãs, talvez no nosso epitáfio esteja escrito assim: amei, porque ele me amou primeiro. O choro durou uma noite, mas a alegria veio pela manhã, pois eu vi o sol da justiça nascer, e por isso nada me foi custoso. Vivi a vida que deveria ter vivido, não fazendo a minha própria vontade, mas fazendo a vontade daquele que governa céus e terra. E aqui está um homem que encerra sua vida, tendo pregado o Evangelho e tendo vivido uma vida que aguarda a volta do Senhor Jesus. Saiba você, meu irmão querido, que a vida que vale a pena ser vivida é a vida que escreve Atos 29. É a vida que continua escrevendo esse livro. Nesse livro, um epitáfio foi escrito. Neste Atos 29, o epitáfio ainda não foi escrito. Vale a pena viver, vale a pena estar em missão, vale a pena continuar, vale a pena pregar, vale a pena anunciar, continuando a missão da igreja, na esperança de que no término, uma boa mensagem de uma lápide seja o nosso tesouro. Guardei a fé, encerrei a carreira, e a coroa da justiça me aguarda. Que assim seja. Uma vida que vale a pena ser vivida deve ser uma vida em missão. Vamos orar e a gente termina esse culto, termina esse momento de culto nesta noite. Ó Deus, nos ajude, Deus, a entender que o seu povo é responsável por escrever Atos 29. E que escrever Atos 29 envolve viver uma vida em missão. E viver uma vida em missão é a única vida que vale a pena ser vivida. Viver uma vida em missão é a única vida que vale a pena. É a única vida que é digna de um epitáfio. É uma vida que gasta o tempo que nos resta, que gasta os recursos que temos, que faz dos encontros que possuímos úteis para a pregação do reino de Deus, para a anunciação da obra de Cristo, para fazer discípulos de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas e de todas as nações. Deus, nos faça viver uma vida que vale a pena ser vivida. Nos faça viver uma vida em missão. Nos faça viver uma vida de entrega. Nos faça viver uma vida a serviço de outros, mas principalmente a serviço do reino. E que no final de tudo isso, que no final da história, no nosso túmulo esteja escrito: eis aqui alguém que passou o resto de sua vida pregando o Evangelho, e que aguarda o retorno do Senhor Jesus para ressuscitar com os santos. Deus, talvez o nosso maior tesouro nesta vida seja ter vivido uma vida de serviço ao Senhor e ao Teu reino. Nos faça então pensar na escrita dos próximos capítulos da história da igreja, visando
que ao chegarmos na nossa morte, tenhamos cumprido a nossa missão. Nos ajude, ó Espírito Santo, a escrever a história das missões da igreja com a nossa própria vida. Nos ajude, ó Santo Espírito, a gravar nos nossos túmulos um epitáfio de vida que conta a história de um pregador, de um crente, de um discípulo, de um missionário. Não precisamos ir para outro lugar, temos o tempo, temos a nossa casa, temos os nossos bens, temos os nossos deslocamentos, temos inclusive as nossas dificuldades. Nos faça nesse tempo que se chama hoje, falar do teu reino, ensinar sobre Cristo, de forma intrépida, corajosa, fazendo discípulos para a expansão do seu reino. Nos faça letras da grande escritura da história da igreja, da grande escritura da história das missões. Nos faça parte de Atos 29. Nos faça parte da continuidade dessa história. Faça isso em nós, Deus, a fim de que o nome do seu Filho seja proclamado. Faça isso em nós, para a alegria dos povos. Faça isso em nós, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito. Faça isso em nós, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós oramos, Deus, agradecidos porque o Senhor nos chama para fazer parte dessa história. Nós te agradecemos nessa noite e fazemos isso em nome de Jesus. Amém.